Para uma entrevista importante neste momento. O Congresso Nacional deve se debruçar nos próximos dias em uma proposta que amplia a licença paternidade. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal deu 18 meses para a Câmara e o Senado regulamentarem essa questão. O prazo venceu em julho. Atualmente, a licença para pais é de 5 dias consecutivos. Na Câmara dos Deputados, o projeto que está mais avançado é o que aumenta esse período para 15 dias. O projeto também garante a estabilidade de 30 dias no emprego após o fim da licença. E o deputado federal Pedro Campos, do PSB, líder da bancada do partido, foi designado como relator da proposta e é com ele que a gente conversa. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Obrigado à minha colega Tainá Falcão, que viabilizou essa conversa. Gostaria de começar o nosso papo questionando por que o senhor considera importante aumentar a licença paternidade e um ponto também que é relevante. É algo que a própria direita defende, a ministra Damares Alves falava isso há bastante tempo também. Então não é uma questão do fla-flu ideológico, há apoio nas duas esferas políticas para o aumento do auxílio paternidade. Uribe, primeiro agradecer a você, a Tainá e a CNN a oportunidade de conversar com as pessoas sobre esse assunto e dizer que a ampliação da licença paternidade é muito importante, porque nós vivemos num mundo que cada vez mais clama pelo melhor equilíbrio das divisões das tarefas do trabalho de cuidado, onde as mulheres têm acessado cada vez mais o mundo do trabalho e as tarefas domésticas, as tarefas relacionadas ao cuidado, à criação dos filhos, passam a ser mais compartilhadas. E isso não está refletido dentro da licença paternidade como ela está posta nos dias atuais, onde a licença maternidade é de 120 dias e a licença paternidade é apenas 5 dias, é menor do que o período do carnaval e não garante o direito à criança de ter um pai presente, o direito do fortalecimento do vínculo das famílias e também esse maior equilíbrio na divisão do trabalho de cuidado. Deputado, só para ficar claro aqui, hoje são 5 dias, certo? O aumento é para 15 ou 60 dias? O que está na sua proposta? Porque tem algumas sendo discutidas na Câmara. A gente tem duas propostas que são norteadoras. Um é o texto principal, que veio do Senado, da senadora Patrícia Saboia, que propõe uma ampliação para 15 dias. E a outra é uma proposta que foi discutida pela bancada feminina da Câmara dos Deputados, dentro do grupo de trabalho que eu fiz parte, que faz uma ampliação, primeiro para 30 dias, depois para 45 e depois para 60 dias ao longo do tempo, e que tem uma diferença que coloca o custeio disso pela Previdência Social, como é o caso, por exemplo, da licença maternidade. Essas são as duas propostas, digamos assim, centrais que nós vamos nos debruçar, mas como relator da matéria, o meu papel, principalmente, vai ser ouvir as diferentes opiniões que existem hoje no Congresso, os diferentes pontos de vista, conversar com as lideranças partidárias para construir um texto que esteja pronto para ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Essa é a nossa missão, partindo desses dois norteadores, o texto da senadora Patrícia Saboia, que já foi aprovado no Senado, de 15 dias, e também o texto da bancada feminina. E entendendo, o Uribe trouxe um ponto muito importante, entendendo que há espaço de convergência, sim, entre esquerda, direita e centro, em relação ao fortalecimento das famílias através da ampliação da licença paternidade. E, na verdade, o outro ponto, Uribe, dessa sua fala, a gente tem hoje também uma força muito maior dentro da bancada feminina. Então, por exemplo, o nome da direita que você citou, o nome da senadora Damares, que relatou uma matéria nesse mesmo sentido dentro de uma comissão no Senado Federal, é o nome de uma mulher de direita. Hoje, tanto na esquerda como na direita, as mulheres abraçaram muito mais essa causa do que os homens, mas a nossa missão, enquanto homem, enquanto pai, enquanto relator da matéria, também trazer essa sensibilidade dos homens para se juntarem nessa luta, independente de serem de esquerda, de centro ou de direita. O deputado é líder do PSB, então tem acesso ali a outros líderes, à cúpula da Câmara Federal. O senhor já começou o seu lobby para aprovação dessa matéria. Qual é o ambiente hoje na Câmara dos Deputados para aprovação dessa proposta? O senhor delimitou um prazo para conseguir aprová-la? A gente já começou o diálogo com os outros líderes, trazendo um cenário que é o seguinte: todo mundo é um pouco especialista em licença paternidade, porque a maior parte dos líderes são homens e a maior parte dos líderes foram pais. Então a gente tem que entender também a percepção de cada um, tem que entender também a vivência que cada um tem como pai e poder, a partir disso, conversar e tentar
avançar com essa agenda. A gente tem apenas hoje a líder Thalíria, do PSOL, que é uma mulher que, inclusive, apoia o texto que foi constituído pela bancada feminina, e eu tenho conversado com os demais líderes, entendendo a percepção deles, a visão deles, e a partir desse diálogo que vai se expandir agora, a partir do momento que eu assumi a relatoria e agora tenho a legitimidade para poder estar construindo esse texto, a gente espera ter uma visão geral ali do plenário para poder, nos próximos 1 ou 2 meses, ter um texto que esteja pronto para ser aprovado pelo plenário da Câmara. Essa é a nossa missão. É lógico que o momento de ser pautado vai caber ao presidente Hugo Mota, que é quem define a pauta, foi quem me nomeou como relator, e eu agradeço a ele a confiança de ter me colocado como relator, assim como agradeço à bancada feminina, mas o nosso trabalho é, nos próximos 2 meses, garantir um texto que esteja convergente com a maioria da casa. E o presidente Hugo Mota, entendendo que é o momento de pautar o texto, que o texto seja pautado. E é importante que haja um puxão de orelha também para os homens, né, deputado? Esse período maior é para cuidar da criança, não é para continuar deixando com a mãe, tirar férias nesse período ou ficar no sofá vendo jogo de futebol e bebendo cerveja. É preciso ajudar na criação do filho. Essa fase é a fase essencial até os 6 anos, quando a criança desenvolve principalmente o seu contato com o mundo e os seus saberes e as conexões cerebrais, então é importante a presença masculina. Gostaria de saber ainda sobre esse assunto. O senhor já conversou com o Palácio do Planalto? Hoje o presidente Lula, caso essa proposta seja aprovada, tende a sancionar essa mudança? Sim, 2 pontos importantes. O primeiro em relação à responsabilidade do pai. Esse é um consenso entre esquerda, direita, homens e mulheres. Ninguém quer 30 dias do homem em casa assistindo televisão, fazendo churrasco e tomando cerveja. Não é isso que nós desejamos. Nós desejamos que o pai esteja em casa para poder ajudar e contribuir, fazer a sua parte, a sua responsabilidade como pai na criação do seu filho e poder dividir de maneira justa os trabalhos com a mãe daquela criança. E eu vou lhe dizer com experiência própria, tenha certeza que tem muito mais trabalho em casa do que no trabalho da gente, porque cuidar de uma criança não tem botão para ligar, para desligar, é de noite, é madrugada, várias missões que tem, que o pai tem que estar ali para ajudar, é responsabilidade dele e dividir de maneira justa essa divisão com a mãe. E em relação ao governo, nós temos discutido com o governo, tanto com a SRI como com a Casa Civil, e é lógico que o nosso compromisso é fazer uma proposta que caiba dentro do orçamento público e que caiba dentro do bolso do povo brasileiro. A gente tem que ter essa responsabilidade. Eu sou bom de conta também, sou engenheiro, tenho discutido com as áreas técnicas do governo, da Previdência e também as áreas políticas, para que a gente faça uma conta que seja possível que o governo assine, mantendo a responsabilidade fiscal. Acho que essa é a grande questão do governo. Existe uma sinergia dentro do governo e o governo do presidente Lula entende que é importante avançar nessa divisão justa do trabalho de cuidado, mas ninguém vai fazer nada que não caiba dentro do orçamento. Então é essa a nossa responsabilidade também de construir um texto e uma gradação disso que caiba dentro do orçamento, porque dentro da proposta que foi discutida na bancada feminina, você começa com 30 dias, depois vai para 45, depois vai para 60, de 2 em 2 anos. Então, tanto esse início como essa velocidade de crescimento dessa rampa, isso vai ser muito bem discutido com as áreas técnicas do governo para que a gente possa construir algo viável para a sociedade brasileira. Ótimo. Deputado, antes da gente se despedir, eu queria jogar um pouquinho mais para frente, olhar para o que vem na próxima semana, na Câmara dos Deputados, uma ampla discussão numa comissão geral sobre adultização de crianças, depois, sobretudo, da viralização ali do vídeo do Felca, mostrando, né, como as crianças estão sendo expostas na internet. Para além disso, o senhor é parte da base ali, é da tropa de choque do governo Lula, tem essa atuação para defender os projetos do governo. Tem um projeto sendo fabricado, já está fabricado, mas está sendo aperfeiçoado para ser enviado ao Congresso na próxima semana. Um tanto polêmico, vai na esteira do que a gente está tratando, da proteção dos menores e da família nas redes, mas um pouquinho além, trata da regulamentação das redes sociais e pode esbarrar em resistências na Câmara Federal. Foi pedido a vocês, líderes da base, da centro-esquerda, para atuar por essa proposta? O senhor está de acordo com o que será enviado pelo Palácio do Planalto e pretende trabalhar pela aprovação dessa proposta específica do presidente Lula? Eu não conheço os termos exatos da proposta do presidente Lula do Palácio do Planalto.
Nós temos um texto que já está bem avançado, que passou no Senado e hoje está na Câmara dos Deputados, que é o PL 2628 de 2022, do senador Alessandro Vieira, que acredito que possa ser uma linha central de discussão e nós aguardamos ainda a proposta do governo. Mas é importante dizer que esse tema da adultização e da responsabilidade das plataformas guarda também uma correlação até com o tema da licença paternidade, com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a sociedade brasileira entendeu que é responsabilidade das famílias, da comunidade, da sociedade e do poder público cuidar das crianças. Então, todo mundo tem que ter a sua parcela de responsabilidade. O pai, durante o período da licença paternidade e depois do período, tem que ter o seu papel e sua responsabilidade como pai. A comunidade tem que ter o seu papel. A sociedade, quando a gente fala sociedade, inclui-se as empresas privadas também, dentro desse papel do cuidado com as crianças, e o poder público, que também deve fazer a sua parte. E eu acho que a gente discutir como é que cada um desses agentes deve tratar, tanto do ponto de vista da licença paternidade, o pai tem que estar em casa e o Estado brasileiro tem que pagar essa conta, como do ponto de vista da adultização, onde a gente entende que deve haver sim uma responsabilidade e um dever de cuidado das empresas de rede social em relação às crianças nas redes. Nós começamos com o líder do PSB na Câmara dos Deputados, Pedro Campos. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN. Espaço sempre aberto. E se esse projeto avançar, nova entrevista marcada, já pode colocar na agenda do senhor. Obrigado, viu? Obrigada, líder. Eu quem agradeço e vamos trabalhar para ele avançar.